Olá, meus amigos, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25. A você que é assinante da NET, um forte abraço. É o momento de deixar você bem informado com os principais assuntos do esporte. E ontem nós tivemos muitos jogos pelo Brasil em mais uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Já já os gols de todas as partidas em uma quarta-feira movimentada, repleta de jogos para todos os gostos. E você vai poder acompanhar cada detalhe aqui neste Canal Esportes. Também a classificação de momento da Série A do Campeonato Brasileiro, os detalhes da preparação do CRB para mais um desafio. No próximo final de semana, o CRB enfrenta o Atlético Goianiense, lá em Goiânia, em mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E também nós vamos falar da preparação do Asa, do Muricy e do CSA para a rodada do final de semana, pelas séries C e D do Campeonato Brasileiro, respectivamente. Além das manchetes da Gazeta, e você vai poder acompanhar todos os detalhes e informações da apresentação de Tite, novo técnico da Seleção Brasileira. O anúncio oficial foi feito ontem, no finalzinho da tarde, pelo presidente do Corinthians, em entrevista coletiva. Esses e outros assuntos você vai saber agora, aqui no Canal Esportes, que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo, mas é rapidinho mesmo. Voltamos já. Viva mais. Sonhe mais. Cresça mais. Leia mais. Viaje mais. Conquiste mais. Leia mais. Leia mais. Descubra mais. Entenda mais. Pense mais. Leia mais. Crie mais. Invente mais. Faça mais. Leia mais. Saiba mais. Imagine mais. Sinta mais. Leia mais. Aprenda mais. Mude mais. Leia mais. Seja mais. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Desperte o prazer da leitura. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto. Nas asas que esse amor me leva, eu vou muito mais alto que as estrelas, trago a lua pra te dar. Eu vejo um mundo mais bonito, olhando o infinito ao seu lado. Eu tenho sonho. Gazeta FM. Tá todo mundo ligado. Fortalece aí meu coração, daquela força. A doação de sangue não oferece ao doador nenhum risco de contrair doenças. Qualquer pessoa saudável que tenha entre 16 e 69 anos e pese acima de 50 quilos pode ser um doador de sangue. Fortalece aí. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Você sabe o que é agroecologia? Fique sabendo. O prefixo agro tem origem do latim e significa terra cultivável. A palavra ecologia já tem origem grega e vem de oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Ou seja, estudo da casa, do lugar onde se vive. De uma forma mais ampla, é o estudo dos seres vivos e o meio ambiente. Sendo assim, a agroecologia relaciona a agricultura com o desenvolvimento sustentável, com respeito ao meio ambiente de forma economicamente viável e socialmente justa. O saber científico e o saber da cultura popular e tradicional trabalham juntos na agroecologia, com o objetivo de preservar o solo e os recursos hídricos, respeitar a vida silvestre e produzir alimentos saudáveis, naturais, sem uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, garantindo a segurança alimentar. A ideia é fazer uma transição dos atuais sistemas de produção insustentáveis para sistemas sustentáveis, com relações equilibradas, otimizando a capacidade produtiva, a conservação da biodiversidade, com eficiência econômica e justiça social. A agroecologia é uma ciência e também uma prática em expansão. As técnicas e os conhecimentos agroecológicos contribuem para um modo de vida sustentável em harmonia permanente com a natureza. Fique sabendo!
Beleza, agora sim começando o Canal Esportes na manhã desta quinta-feira, né? Hoje, 16 de junho de 2016, e nós vamos estar juntos levando para você as principais notícias do esporte. Lembrando que você pode participar conosco através do 3377-9097, é o número da TV Mar Canal 25, você vai interagir diretamente com a produção do programa, também pelo nosso WhatsApp, que é o 98107-9872. O Canal Esportes também vai estar disponível logo mais no finalzinho da tarde, no máximo, né? Daqui a pouquinho, na nossa página, através do YouTube. Basta você acompanhar a nossa página, dar uma curtida lá também, através do YouTube. TV Mar, Canal 25 é o nome da página, e você vai poder acompanhar não só o Canal Esportes, mas os outros programas que serão publicados no decorrer do dia, de acordo aqui com a programação da TV Mar, Canal 25. A TV Mar, emissora da organização Arnon de Melo. Vamos trazer as notícias do esporte, começando o programa de hoje, trazendo muita informação. E ontem o Corinthians publicou um vídeo de despedida. O técnico Tite aceitou comandar a seleção brasileira depois de uma reunião, depois de uma conversa no dia seguinte com a família. O comunicado oficial feito no finalzinho da tarde de ontem para os dirigentes do Corinthians, e o anúncio foi feito pelo presidente do clube, que criticou bastante a postura da CBF. Mas em meio a esta confusão, o Corinthians tem mais também que agradecer esse profissional, que é um dos mais vitoriosos da história do clube. Vamos ver. Muito legal mesmo essa homenagem ao Tite, que o site oficial do Corinthians publicou através desse vídeo. E agora, em relação à vida, né, a vida do Tite daqui para frente, no comando técnico da seleção brasileira, o assunto desta quinta-feira é a assinatura de contrato. Aí sim, o anúncio oficial, a palavra oficial do Tite já como novo técnico da seleção brasileira. Essa matéria do Globoesporte.com já diz que CBF marca reunião com Tite para acertar contrato nesta quinta-feira. Treinador e Marco Polo Del Nero terão uma última conversa antes do anúncio final para definir as questões como o salário do novo técnico da seleção brasileira. E aí eles vão se encontrar nesta quinta-feira para acertar os últimos detalhes, né, antes do anúncio do ex-treinador do Corinthians como técnico da seleção brasileira. Lembrando que a imprensa já está anunciando, né, o Tite como técnico da seleção, porque ontem, como eu já falei, no finalzinho da tarde, o presidente do Corinthians concedeu uma entrevista coletiva falando da saída do Tite, do acerto do Tite com a CBF. E na oportunidade, ele criticou bastante a postura da CBF por pelo menos não ter recebido nenhuma ligação da presidência ou de pessoas ligadas ao presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, para comunicar esse desejo. Por outro lado, Walter Feldman, que acaba tendo um cargo importante, sendo responsável como diretor de competições da CBF e pessoa ligada ao Marco Polo Del Nero, também ontem concedeu entrevista coletiva a respeito desse assunto e teve a oportunidade de dizer que, por diversas vezes, durante o dia, a CBF tentou manter contato com o presidente do Corinthians sem êxito e decidiu dar andamento às negociações sem essa condição de estar mantendo contato com um cargo máximo, com o responsável máximo pelos cargos do Corinthians para poder confirmar esta negociação. Tite chega à seleção brasileira com a missão também de fazer com que a equipe possa jogar, porque o Brasil não tem conseguido grandes resultados e até nas horas que o Brasil consegue resultados positivos, mas tem deixado, assim,
uma desconfiança no torcedor brasileiro. E ele chega com essa missão. Além, claro, do lado humano, do lado ético, que ele sempre mostrou na época em que comandou clubes, agora esse lado precisa permanecer como comandante técnico da seleção brasileira. Para agregar, primeiramente, o grupo, fazer as convocações necessárias por merecimento e não por favorecimento, tá? E isso é que o Brasil precisa, jogadores convocados por merecimento. Tem qualidade, não importa se joga aqui na Europa, se joga na China ou se joga no Brasil, precisa ser convocado. Está vivendo grande fase, não importa se está jogando no Barcelona, se está jogando aqui no Santos, no Brasil, ou se está jogando lá na China. Tem que ser convocado. E é isso que o futebol brasileiro precisa. Critérios nessas convocações, para que o Brasil possa conquistar os resultados, possa deixar uma imagem positiva e possa também dar aquela confiança, fazer com que o torcedor possa ter aquela confiança, resgatar aquela confiança do torcedor, que isso é o mais importante. Falta muito dessa situação para a seleção brasileira. O Brasil joga hoje, as pessoas não estão dando nem importância do jogo do Brasil, nem se importam nem aí no jogo do Brasil. Você pergunta no dia seguinte, e aí vale até uma condição como essa, eu vou mostrar aqui, vou discutir com o pessoal do Departamento de Jornalismo essa possibilidade. No dia seguinte do jogo do Brasil, nós vamos logo cedo nas ruas mostrar a realidade dos fatos. Você chega, por exemplo, numa pessoa que está andando, faz um povo fala lá no comércio, você sabe quanto é que foi o jogo do Brasil? Sabe quem foi o adversário que o Brasil pegou ontem? Eu tenho certeza que as pessoas não sabem. Então é uma condição que hoje é muito clara no futebol. Então o Brasil precisa resgatar esta confiança, o torcedor está muito desconfiado com a série de apresentações, de escândalos envolvendo também até essas convocações para a seleção brasileira. Então são aspectos que precisam ser bem trabalhados daqui para frente pelo Tite e que teve autonomia, que terá autonomia daqui para frente para poder escolher aquelas pessoas que andarão lado a lado com ele nessa caminhada agora com a seleção brasileira, os nomes dos profissionais que ele vai indicar para poder fazer parte desse grupo que vai trabalhar com ele na seleção brasileira. Então, vamos continuar acompanhando, né, todos esses detalhes. Nós vamos trazer aqui no Canal Esportes o desdobramento dessa chegada do técnico Tite no comando técnico da seleção brasileira. E a Gazeta de hoje já traz como destaque, né, em sua capa principal, o acerto do Tite como técnico da seleção brasileira. Está aqui no cantinho, né, mas está na capa da Gazeta de hoje. Está circulando já nas bancas, nos semáforos. Você observa já, Tite troca Corinthians pela seleção brasileira. Está aqui o destaque, né? Para que você possa ter acesso à Gazeta hoje, todas as informações. E tem outras notícias aqui, como o KT já treina no CSA. Também está entre as notícias de destaque na Gazeta desta quinta-feira, tá certo? Mas daqui a pouco nós vamos falar dos clubes de Alagoas, vamos falar do acerto do CSA com o KT, jogador que tinha sido anunciado em maio, quando o CSA divulgou o elenco para a Série D. Depois o jogador afirmou que foi estranho, porque ninguém do CSA conversou com ele a respeito desse assunto. Ele acabou assinando o contrato com o Muricy, não iniciou as atividades na equipe do Muricy, conseguiu a liberação e agora está no CSA. Coisa de louco, né, gente? Muito louca a situação. Vamos falar de gols, Josiel? Vamos trazer os gols da Série A do Campeonato Brasileiro? Vamos trazer os gols da Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos muitos jogos, né? Em mais uma rodada da competição. Nada mais, nada menos do que 7 partidas sendo realizadas ontem. E nós vamos trazer aqui na sequência do Canal Esportes os gols do duelo, né? Dos duelos de ontem pela Série A do Campeonato Brasileiro. Para você que nos acompanha aqui os jogos, isso. Nos vídeos seguintes, tá certo? Isso, beleza. Flamengo venceu o Cruzeiro pelo placar de 1-0 ontem, né? O jogo foi no Mineirão. Vamos mostrar aí o gol da vitória do Flamengo, o gol marcado pelo zagueiro Hever. Vamos dar uma olhadinha, então. Cobrança de córner do Alan Patrick. E aí o gol do Flamengo. Cabeçado, né? Sem chance ali de defesa para o goleiro Fábio, do Cruzeiro. Flamengo que suportou uma pressão monstra, né, rapaz? Da equipe do Cruzeiro, principalmente no segundo tempo. E teve na condição, aí você pode até voltar lá para os técnicos, tá, meu jovem? Pode voltar lá para os treinadores, lá para o Zé Roberto do Flamengo, que falou a respeito do desempenho da dupla de zaga do Flamengo ontem. O Hever e o Rafael Vaz. O Hever estava no Internacional e o Rafael Vaz era o terceiro zagueiro do Vasco da Gama. Os dois jogaram juntos pela primeira vez nesse Brasileirão
e acabaram dando conta do recado. O técnico do Flamengo reconheceu a participação dos dois nessa vitória de ontem pelo placar de 1-0. Vamos ver. José, como é que você avalia essa partida? O Flamengo conseguiu um gol no primeiro tempo, um grande jogo da zaga, principalmente, né? Do Hever e do Rafael Vaz. Boa noite aí, parabéns por mais uma vitória. Boa noite. Bem, na verdade, a gente tinha um certo receio em relação à nossa dupla de zaga, né? Até pelo fato de eles estarem jogando pela primeira vez juntos. Fizeram apenas 3 sessões de treinamento, mas a gente acreditava que com a experiência dos dois, eles podiam superar essa dificuldade. Tudo certo, eles tiveram uma apresentação acima até do que eu esperava. Melhor para o Flamengo, que a gente conseguiu segurar o ataque do Cruzeiro nos momentos ali final, principalmente depois dos 20 do segundo tempo. E ainda conseguimos, na bola parada ofensiva, fazer um gol com o Hever. O Cruzeiro não tinha outra alternativa, senão adiantar suas linhas, começar a colocar os zagueiros para participar da criação das jogadas. E isso acaba para o adversário também fazendo com que ele recue. Infelizmente a gente teve algumas oportunidades, não muitas, mas oportunidades até para no contra-ataque definir a partida. Mas pelo que a gente apresentou no primeiro tempo, eu acho que a gente mereceu a vitória, porque também soube se defender nos momentos mais agudos da equipe do Cruzeiro. Bem, na verdade, a gente procura trabalhar jogo a jogo. Vou até pedir licença para discordar de você na questão do jogo passado, até porque o segundo tempo nosso contra o Figueirense foi muito melhor do que o primeiro. Nós criamos, no total da partida, 17 oportunidades, a maioria delas no segundo tempo. E como hoje a gente pressionou bastante, hoje foi o Cruzeiro que pressionou, e naquela ocasião a equipe de Santa Catarina conseguiu se defender. Hoje a gente conseguiu ter êxito também na nossa plataforma defensiva e conseguimos segurar um resultado importantíssimo para a gente. Beleza, tá aí então o técnico do Flamengo falando desse desempenho da equipe ontem, e eu vi o jogo do Flamengo contra o Figueirense no último final de semana e de fato concordo com ele. O Flamengo jogou muito bem no segundo tempo, só não conseguiu o gol, e aí o Figueirense acabou vencendo o jogo. O presidente do Flamengo, Bandeira de Melo, ontem confirmou a permanência do técnico Zé Ricardo no comando da equipe para a sequência desse Brasileirão. Ele agora está sendo efetivado como técnico do Flamengo, chegou a ser o interino pela saída do Muricy Ramalho, subiu do sub-20 para o profissional, mas essa sequência de boas apresentações, paralelamente agregando aí aos resultados que o Flamengo tem obtido nesse Campeonato Brasileiro, acabaram pesando para que a direção do Flamengo decidisse efetivar o treinador. Vamos ver. Do Cebola lá, ou naqueles outros veículos aí que tem até competido aqui com vocês. Mas tudo que a gente teria a falar sobre contratações, seja de jogadores, seja de treinadores, seja o que for, né, seguindo a orientação que a gente tem aí desde 2013, nós só vamos comentar depois que a coisa estiver absolutamente concretizada. Então, para confirmar, domingo contra o São Paulo é o Zé Ricardo? Já dá para dizer isso? Domingo contra o São Paulo é o Zé Ricardo, com certeza. O presidente Zé Ricardo está te dando aquela dor de cabeça boa que eu cheguei a falar que eu tive que escolher entre ele e contratar um técnico? Não é uma dor de cabeça, né? Porque a avaliação do trabalho dele sempre foi excelente, né? E quando a gente o trouxe para dirigir o time principal, a gente sabia que nós teríamos toda a tranquilidade do mundo para poder avaliar a situação com calma. Presidente, em algum momento vocês estão analisando a possibilidade, nas próximas 3 rodadas, vamos supor que o Zé Ricardo conquiste 3 vitórias, uma sequência boa. Existe a possibilidade dele ser efetivado? Olha, eu sempre falei isso, né, que o trabalho dele nos permite fazer uma avaliação com calma, né, e 3 vitórias, 4 vitórias, 5 vitórias nos permitirão fazer uma avaliação mais criteriosa ainda. Pois é, então tá aí o Flamengo tendo uma condição, avaliando aí esse profissional, o Zé Ricardo, que segue no comando técnico da equipe. A verdade é a seguinte, é que treinador no Brasil, o que faz treinador no Brasil permanecer com seu emprego são os resultados. Aqui não se avalia trabalho, não se avalia. Nós não vamos avaliar trabalho, vamos avaliar resultados. O Dunga saiu do comando técnico da seleção
Quando se fala do trabalho do Dunga, se fala nos resultados. Ah, porque foi eliminado. O resultado não é o resultado de uma partida apenas. Às vezes é o resultado de uma competição. O Brasil foi eliminado na primeira fase da Copa América, então vamos tirar o Dunga. É assim que se faz. Então, no futebol brasileiro, com os clubes não é diferente. O processo é o mesmo. O que vai deixar o Zé Ricardo como técnico do Flamengo são as sequências de vitórias. Agora, se o Flamengo começa a entrar num processo de declínio, aí pode ser Zé Ricardo, Muricy Ramalho, Vanderlei Luxemburgo, Luiz Felipe Scolari, qualquer um deles, são demitidos, cara. Alguns clubes esperam mais por causa de questão contratual. Não é fácil você, por exemplo, pagar uma fortuna para um técnico de futebol e simplesmente chegar para ele e dizer, você está fora. Existe multa rescisória, quebra de contrato, existem situações que acabam muitas vezes, no popular, fazendo os clubes engolir sapo. Vou ficar com ele aqui. Está com a série negativa, mas vamos segurar, é melhor do que pagar, nós não temos dinheiro agora. Vamos segurar um pouco o técnico aqui. Então, muitas vezes acontece isso no futebol. Mas aqui no Brasil, vida de técnico está muito ligado aos resultados. Sem resultado, não adianta. Não se avalia trabalho, porque o treinador é motivador, ele faz um trabalho muito interessante, trabalha muitas jogadas ensaiadas, mas se o time dentro de campo não dá resposta, não adianta. Ainda falando de técnico, ontem a seleção brasileira, a Confederação Brasileira de Futebol, emitiu uma nota a respeito das declarações do presidente do Corinthians, que ficou chateado. Ele utilizou até uma expressão que não vale a pena nós colocarmos nos veículos de comunicação a respeito da maneira como a CBF conduziu as negociações com o técnico Tite. Nós vamos dar uma olhadinha nessa nota oficial que a CBF divulgou ontem. Confederação Brasileira de Futebol, tendo em vista as declarações do presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista, senhor Roberto de Andrade, a CBF esclarece que cumpriu rigorosamente os trâmites éticos e institucionais por ocasião da transição do comando da Seleção Brasileira de Futebol. Informa que não manteve contato com nenhum treinador visando a substituição de Dunga até o seu formal desligamento da seleção. 2. Que a CBF teve um único contato com o Tite na noite de ontem para saber de sua eventual disposição em dialogar com a entidade sobre a possibilidade de assumir o cargo. 3. A conversa limitou-se à troca das expectativas das partes, sem tocar em qualquer questão de cunho contratual ou salarial, no aguardo do contato nesta manhã entre os presidentes da CBF e do clube. Item 4. Na primeira hora da manhã desta quarta-feira, o presidente Marco Polo Del Nero tentou por diversas vezes o contato telefônico com o senhor Roberto de Andrade, presidente do Corinthians. Item 5. Diante do insucesso das tentativas, sucederam a partir das 9 da manhã e 42 minutos, mensagens por WhatsApp, e-mail e um diálogo com a secretária do presidente, todos infrutíferos, a despeito das confirmações de recebimento. E no item 6, a CBF informa que a partir desta quinta-feira, diante do desenrolar dos fatos, dará início aos entendimentos para a contratação do treinador. A CBF ratifica seu permanente respeito aos clubes brasileiros e aos seus mais elevados interesses. Essa foi a nota oficial da CBF, divulgada ontem. Vamos a um rápido intervalo, já já nós vamos trazer mais gols da Série A do Campeonato Brasileiro e tem muitas notícias dos clubes de Alagoas. Nesta sequência, aqui do Canal Esportes. Voltamos já. Fortalece aí meu coração, daquela força. A doação de sangue não oferece ao doador nenhum risco de contrair doenças. Qualquer pessoa saudável que tenha entre 16 e 69 anos e pese acima de 50 quilos pode ser um doador de sangue. Fortalece aí. Nas asas que esse amor me leva, eu vou muito mais alto que as estrelas, trago a lua pra te dar. Eu vejo um mundo mais bonito, olhando o infinito ao seu lado, eu tenho um sonho. Gazeta FM. Tá todo mundo ligado.
o Santos enfrentou o Sport na sequência da rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, com o retorno de Lucas Lima e do jogador Gabriel Barbosa. O Gabigol estavam servindo a seleção brasileira na Copa América Centenário. Vamos dar uma olhadinha como foi e trazer os gols da vitória do Santos por 2-0 em cima do Sport. Vamos ver. Primeiro gol da partida marcado por Gabriel Barbosa, o Gabigol. Gol só no segundo tempo. Cruzamento do Joel e o Gabigol. E o Vitor Bueno, já aos 44 minutos do segundo tempo, fez o gol que decretou a vitória do Santos. Placar final, Santos 2, Sport 0. Pois é, o jogo que movimentou mais uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a rodada de número 8 da competição. O Curitiba, em um jogo de muitos gols, ficou no empate com o Palmeiras. O duelo foi no Couto Pereira. Vamos dar uma olhadinha nos gols. Primeiro gol da partida marcado por Roger Guedes aos 7 minutos do primeiro tempo. Palmeiras 1-0. A falha ali do zagueirão. E o Roger Guedes bateu firme. Sem chances de defesa para o goleiro Wilson, da equipe do Curitiba. 1-0 Palmeiras. Aos 20, João Paulo, depois dessa cobrança, de cabeça empatou para o Curitiba. 1-1. O Cristaldo, no segundo tempo, colocou o Palmeiras novamente em vantagem. Depois do arremesso manual, o toque para trás, em condição legal, o Cristaldo fez 2-1. Mas aos 50 minutos do segundo tempo, o jogador Leandro, ex-Palmeiras, com esse chutaço de fora da área, empatou o jogo. Placar final, Curitiba 2, Palmeiras também 2. Pois é, né? Jogo de muitos gols mesmo. O Botafogo ontem jogou contra o América Mineiro, para a alegria do Daniel, para a alegria também de muita gente que torce pelo Botafogo aqui em Alagoas. O Fogão venceu, né, pelo placar de 3-1, um time simpático o Botafogo. É o segundo time de todo mundo, o Botafogo, né? Time muito legal. Vamos aos gols da vitória. Só deu Sassá na vitória do Botafogo ontem. Vamos ver. O América Mineiro não teve chance, não. Sassá, cobrando pênalti. 24 minutos do primeiro tempo, fez 1-0. Depois da atrapalhada da defesa do América Mineiro, ele mesmo, Sassá. 2-0 Botafogo. 32 minutos. Aos 39, mais um pênalti para o Botafogo. Quem estava lá? Sassá. 3 gols do Sassá. No segundo tempo, o América Mineiro diminuiu com Bruno Sávio, aos 3 minutos. Gol que deu números finais à partida. Placar final, Botafogo 3-1 em cima do América Mineiro. Ontem nós tivemos também, na sequência desta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a vitória do Santa Cruz, no retorno do Grafite, né? O Grafite fez falta no jogo do final de semana contra o Santos. A vitória veio em cima do Figueirense, o jogo foi no Arruda. Vamos ver. O gol da vitória do Santa Cruz foi marcado por Lelê aos 26 minutos do primeiro tempo. Esse gol aí. Lelê fez o gol e deu a vitória ao Santinha, rapaz. 1-0 em cima do Figueirense. Ainda os gols da Série A do Campeonato Brasileiro que você está acompanhando. Ontem nós tivemos também a vitória do São Paulo por 2-0. No retorno do Ganso, né, rapaz? O Paulo Henrique Ganso, que estava com a seleção brasileira, também pôde voltar aí a defender o São Paulo nessa sequência do Brasileirão. Vamos aos gols da vitória, vamos ver. São Paulo que construiu a vitória. O jogo foi no Morumbi, jogo que teve direito a apagão, ficou muitos minutos parado. Esse primeiro gol marcado por Calheri, Jonathan Calheri, e o Lugano, no finalzinho, fez o segundo gol do São Paulo. Placar final, São Paulo 2-0, em cima do Vitória, de Chiesa, de Dagoberto. Então, uma equipe muito bem arrumadinha, essa equipe do Vitória.
E com mais gols da rodada de ontem, a Ponte Preta jogou em casa contra o Atlético Paranaense. Tivemos 5 gols nesse jogo. Vamos ver. Estádio Moisés Lucarelli, aconchegante Campinas. Fábio Ferreira fez 1-0 para a Ponte. Que estilo, hein? Um estilo ali do zagueirão Fábio Ferreira, meu amigo. Paulo André empatou para o Atlético Paranaense. 11 minutos do primeiro tempo. A Ponte passou à frente com o Reinaldo. Depois do drible ali, corte no meio da defesa. O toque na saída do goleiro Everton. 2-1 para a Ponte. O Jefferson fez 3-1 para a Ponte Preta. Gols no segundo tempo. Atrapalhada do zagueiro com o goleiro ali. Eu vou dizer um negócio a você, viu? Pelo amor de Deus. Meu amigo. E o gordinho, ou o ex-gordinho Walter, diminuiu para o Atlético Paranaense, mas ficou assim. Placar final, Atlético Paranaense 2, Ponte Preta 3, a Ponte jogando em casa, conquistando essa vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, ficou faltando mais algum jogo? Sim, né? Ficou faltando o jogo da Chape, né? Chapecoense com o Grêmio. Vamos dar uma olhadinha então nos gols. 6 gols nessa partida, vamos ver. O primeiro gol do jogo, Pedro Jeromel, 1-0 para o Grêmio. Aos 3 minutos do primeiro tempo. A Chape empatou com o zagueiro Tiego, não é Diego não, é Tiego, com T, de Tatu, aos 18. Depois, através de um pênalti, Bruno Rangel cobrou e colocou a Chapecoense em vantagem. Artilheiro do Brasileirão, né? O Bruno Rangel, da Chapecoense. Jailson colocou o Grêmio novamente no jogo, empatou a partida 2-2. E aí o zagueiro Tiego fez mais um gol no segundo tempo, aos 36 minutos, desculpa, aos 36 minutos. Mas Juliano empatou para o Grêmio já no finalzinho da partida e deu números finais ao confronto, placar final 3-3, Chapecoense e Grêmio. Jogo de muitos gols, partida que foi realizada na Arena Condá, em Santa Catarina. Com isso, né, hoje nós teremos aí o encerramento desta rodada, mais 2 jogos. O Internacional joga às 7h30 contra o Atlético Mineiro e o Fluminense enfrenta a equipe do Corinthians, né? Jogo que está marcado para as 8 da noite. São os 2 jogos que fecham essa rodada de número 8 da Série A do Campeonato Brasileiro. Com os jogos de ontem, a situação de momento, em termos de classificação da Série A, nós vamos colocar aqui o Palmeiras na liderança. Palmeiras é o líder, né, dessa primeira divisão do futebol nacional com os resultados de ontem. E é claro que esse trabalho que está sendo realizado pelo técnico Cuca poderia ter sido um trabalho até de melhor condição pelo fato do Palmeiras ontem ter jogado e ter cedido o empate para a equipe do Curitiba no finalzinho do jogo. Vamos dar uma olhadinha então na classificação atualizada da Série A do Campeonato Brasileiro. Palmeiras tem 16 pontos em primeiro lugar, e segundo o Internacional com 16 pontos. Em terceiro, o Grêmio com 15, em quarto, o Santos com 13, em quinto, o Corinthians com 13, em sexto, o São Paulo, 13 pontos. O Flamengo é o sétimo com 13 pontos, em oitavo, a Ponte Preta com 13 pontos. O Santa Cruz é o nono com 11, em décimo, a Chapecoense com 11 pontos, em 11º, o Atlético Paranaense com 10, 12º, o Fluminense com 10 pontos, 13º Figueirense com 9, 14º o Vitória com 9 pontos, em 15º o Curitiba com 8, em 16º o Botafogo com 8 pontos, e aí a zona de rebaixamento tem o Cruzeiro, 17º colocado, 8 pontos, em 18º o Atlético Mineiro com 7, 19º o Sport com 5 e o América Mineiro é o lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro. Esses são os 20, né, clubes participantes da Série A, e o América Mineiro é o lanterna da competição.
Trazendo aqui essa última informação, o CSA ontem anunciou o jogador KT, atleta que tinha sido confirmado pelo clube em maio e durante a apresentação dos jogadores, ele acabou afirmando que não tinha conhecimento da proposta. Voltou para o Muricy e aí não treinou. Conseguiu uma liberação depois dos dias aí de treinamento que não participou na equipe do Muricy e voltou agora para o CSA, ou seja, a volta daquele que não foi. Ele foi apresentado ontem no CSA, iniciou as atividades e é mais um que passa a fazer parte desse time do CSA para a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o CSA enfrenta o Guarani de Juazeiro no próximo domingo pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro no estádio Rei Pelé. Será o primeiro jogo do CSA nesta competição na temporada e o torcedor do CSA já pode comprar os ingressos a partir desta quinta-feira. Assim nós vamos encerrando o Canal Esportes de hoje. Está chegando na sequência Cortando com Ariel Fernandes. Teremos um novo encontro ainda durante a programação da TV Mar Canal 25. Mas para falar de esportes, eu te espero amanhã, às 8, aqui em mais um Canal Esportes. Grande abraço para você.